Ei, bom dia, paz seja contigo, vencedor e vencedora. Deixa eu te falar uma coisa, aquele que arma contra o seu irmão, ciladas, nela mesmo cairá. Diz a palavra do Senhor assim, ó, quem abre uma cova, nela cairá, e a pedra rolará sobre quem a revolve. Ei, querido e amado do Senhor, a palavra do Senhor é viva, é eficaz e ela é verdadeira. Ela adverte a quem arma ciladas para fazer o mal contra outras pessoas. Ela mesma cairá e acabará sendo a vítima das suas próprias ações. A pessoa que está armando mal para você, falando de você, cairá na sua própria cilada. Nas suas próprias intenções ela cairá. E como a palavra não mente, eu digo para você, continue se humilhando, sim, se humilhando na presença do Senhor. Porque aquele que se humilha na presença do Senhor, em tempo oportuno, Ele vos exaltará. Em tempo oportuno. Você não precisa e nem deve ir atrás de quem está armando cilada. Você até soube. Entenda uma coisa. Olha como a palavra diz para você que está passando por isso, que está passando por reuniões nas ocultas, armando contra você. Diz a palavra do Senhor no livro de Esté que Amã programou a morte de Mardoqueu. Amã tentou também levar ao rei e todos os que estavam em volta a entender que Mardoqueu precisava morrer. Amã tinha um intuito maligno contra Mardoqueu, a ponto de que Amã, não contente só com os sentimentos dele para com Mardoqueu, Amã arma uma forca. Amã faz assim, ó, arma uma forca, versículo 14 do capítulo 5 de Esté, que diz assim: então lhe disse Zeres, sua mulher, e todos os seus amigos. Amã disse: faça-lhes uma forca de 50 côvados de altura pela manhã, e dize ao rei que nela enforque Mardoqueu. Então entra alegre com o rei ao banquete. A sugestão foi bem aceita por Amã, que mandou levantar a forca. Amã mandou levantar a forca. Todo mundo aceitou o que Amã programou. Levanta a forca. Mata Mardoqueu. Mata Mardoqueu. E ele levantou essa forca alta. E contente, alegre, porque achou que a sua armadilha iria funcionar. O nosso Deus, ele sempre está presente quando você não está. Quando você está, ele sempre está presente. O nosso Deus, ele tem visto tudo o que tem acontecido sobre a sua vida. Entenda que Deus viu tudo o que armaram contra Mardoqueu. Por causa de quê? De inveja. Por causa de não aceitar um homem que não se prostra, que não bajula ele, que não se curva diante de Amã. Esse era Mardoqueu. Por não fazer isso, Amã achava que ele tinha que morrer. Programou sua morte. Só que toda cilada contra a tua vida, Deus revelará. Por isso que é muito importante viver uma vida de oração. De oração, entenda isso, é os seus joelhos no chão. É os seus joelhos falando com Deus. Senhor, me mostra o que está no oculto, a cilada que estão preparando. E o Senhor mostra como mostrou
mostrou para Mardoqueu, mostrou para a rainha Esther. E entenda que eles não foram brigar com Amã, não. Você não vê Mardoqueu brigando com Amã, mesmo depois de Mardoqueu saber da trama de Amã, você não vê Mardoqueu indo tirar satisfação com Amã. Entenda isso. Você não precisa tirar satisfação com ninguém. Você precisa entregar na mão do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Amã pediu a sua família. Quem era a sua família? A rainha Esther, a família mais próxima, e estava com autoridade. Pediu a ela e elas se reuniram em oração e foram falar com o rei. Quem é o seu rei? Quem é o seu Senhor? Quem é aquele que pode te livrar da emboscada? É o nosso Deus, revelado na pessoa de Jesus Cristo. Diz a palavra que tudo que tu pedires em meu nome, no nome de Jesus, o Senhor lhes concederá. Então, por que você está pensando em resolver com suas mãos? Amã fazia as coisas com as suas mãos, fazia planos, mas Mardoqueu não. Mardoqueu se prostrou. Mardoqueu se humilhou diante do Senhor. O Senhor não gosta de injustiça. Mardoqueu estava fazendo o seu trabalho. E não é porque uma pessoa está embutida de autoridade que tem que achar que tem que fazer tudo o que quer. Amã não precisava fazer tudo o que queria. E se eu achasse que alguém não se prostrou, se alguém não mostrou continência a ele armar contra. Armar contra. Deus é Deus de livramento. Deus é Deus de escape. Se você simplesmente se prostrar diante do Senhor, tem livramento para a tua casa. Faça como Amã. Se houve falha sua, peça perdão ao Senhor. Porque a injustiça não prevalecerá. E aquele que arma cova, nela cairá. Diz a palavra do Senhor no Provérbios 26, 27. Quem abre uma cova, nela cairá. Tudo que Amã preparou nas ocultas foi revelado. Deus mostrou para Mardoqueu, mostrou para Esther, Esther mostrou para o rei. E falou para o rei: ó, o homem que está do teu lado aí, ó, quer nos matar, quer extinguir com o povo, com o meu povo. O que o rei fez? Falou para aquele que era embutido de inveja, cheio de malícia, falou para ele: Amã, o que faz um rei para o homem que ele quer honrar? E ele pensando que está do lado do rei, fazendo tudo o que o rei quer, que o rei iria honrar a ele. Ele já tinha aquela presunção: o rei vai me honrar. O Senhor conhece a intencionalidade do coração do homem. Por isso, guarda o teu coração. Guarda as palavras do Senhor no teu coração. E Amã mostrou: então você tem que dar isso, melhor roupa, um cavalo bonito, colocar tudo na mão dele. Pois é, faça isso a Mardoqueu. Amã na mesma hora se frustrou. Entenda isso. Isso é a palavra de Deus. Isso é a justiça de Deus. É só pedir, entregar ao Senhor. É só entregar ao Senhor, se humilhar diante do Senhor. Porque o Senhor, Ele é justo para fazer e te livrar da emboscada. Assim como livrou Mardoqueu. Deu Mardoqueu tudo o que Amã possuía. E Mardoqueu foi exaltado na terra. Se preocupe em fazer a vontade do Senhor, porque o Senhor te exalta na terra. Se humilhe diante do Senhor, faça o que é correto diante do Senhor, e tu verás a glória do Senhor e livramento e escape sobre a tua vida, porque quem armou para tu, nela cairá. Assim diz a palavra do Senhor para você neste dia. Um beijo da Paulinha. A paz seja contigo. Um lindo dia para você. Entregue tudo na mão de Deus e avance em obediência à palavra do Senhor. Lindo dia mais uma vez para você, escolhido do Senhor. Tem livramento de Deus para a tua vida. Continue agradando ao Senhor, se humilhando diante dele.